Hey pessoal, está no ar o Extra Podcast, local onde falamos de nossos reality shows favoritos. Eu sou o Rich, a Malu, eu tenho a Laura e o Tonho, e hoje nós comentaremos o 7º episódio da 12ª temporada do MasterChef Brasil, que aconteceu nessa terça-feira, 8 de julho. Foi dia de repescagem com o top 12 virando top 13 de novo, e parece que era um time, porque esse podcast vive de time. Semana passada a gente falou de um começo e treta. Essa semana a treta do MasterChef estourou, pelo menos no mundinho que a gente conhece como Umbral, que é o Twitter. E o time é maior ainda, porque eu tinha convidado o Tom e a Laura, a treta não tinha nem estourado ainda. Ou seja, o Jurídico Extra Podcast está aqui hoje com a gente, porque a gente vai falar de polêmica. Tonho, Laura, a gente tá acostumado a comentar polêmica de todo episódio do Big Brother. Vocês imaginavam que esse ano a gente ia ter um episódio do MasterChef começando com uma polêmica e uma suposta polêmica grande? Não, mais polêmica que o Big Brother inteiro esse ano, eu acho. É verdade. E do ano passado, se bobear. Se bobear dos últimos 5 anos, né? Porque assim, a gente não teve uma desse nível no MasterChef ainda. Nossa, eu fiquei muito chocada. No MasterChef a gente costuma ter tretinhas, mas eu acho que eu poucas vezes vi assim, tão generalizada, tão grande aqui fora. Entre eles, né? Porque ninguém tá falando disso. Sim, até uma rivalidade dentro do cast mesmo faz tempo que a gente não vê, né? Os grupinhos, Desse assim, jeito, não. desse jeito. Ano passado tinha, né? Os grupinhos e tal, do ano retrasado também, mas do jeito que tá esse ano, a coisa tá bem feia ali, né? E é Bom, porque tá bem esse ano esquisito. tá rolando umas acusações meio veladas. Ninguém fala a acusação. Por exemplo, ano passado a gente teve a Laís falando do que o Riad fez, né? Larissa. Nos bastidores. Foi justamente a repescagem também. Então ela expôs o que estava acontecendo lá dentro. Agora aqui a gente não tem nada. Não As lembro pessoas disso do ano passado. falando. Porque ela na repescagem falou que ele falava coisa das mulheres nos bastidores, né? Ah, tá, verdade. Teve isso, Então, lembrei. ela falou isso, foi bem no episódio da repescagem também. Porque ela não Sim, queria trabalhar. Era dupla com ele, né? é. Era. Foi isso. E aí ela falou isso, ela expôs isso, e aí a gente ficou sabendo que estava tendo isso nos bastidores. Agora, até agora, não teve nenhuma exposição de alguma coisa nos bastidores. Tanto que a minha mãe assiste, sempre fala da minha mãe quando assiste, né? Minha mãe assistiu Masterchef e ela fica totalmente perdida. Ela fica assim, mas por que eles estão falando da Daniela? O que aconteceu? Então, assim, minha mãe não tem Twitter, gente. Minha mãe mal segue os participantes no Instagram. Assim, se não falar no programa, ela não vai saber. Então, pra quem não frequenta o Twitter, porque o Twitter algumas coisas vão pra fora, pro Instagram, pra outras coisas, mas aqui a gente tem um jornalismo verdade, um jornalismo investigativo, né, um jornalismo jurídico agora, nesse ano esse sempre foi mais além, porque a gente vai tentar, né, botar uma ordem cronológica nessas polêmicas, porque quem não conhece aí a polêmica que a gente falou semana passada da Sofia com a Daniela. Então, a semana passada teve esse surgimento dessa polêmica que movimentou o mundinho do MasterChef Brasil nas redes sociais, mais especificamente no Twitter. Eu não vi, assim, gente, se chegou no Instagram, eu não vi se página de fofoca postou, porque, assim, deu um engajamento grande isso, isso tá dando um engajamento considerável quando a gente para pra pensar a nível de MasterChef, né, que é uma coisa que a gente vê que não engaja tanto como em outros anos. Acontece que tivemos supostas acusações para uma participante ou um participante feito por outros participantes do programa. E tá tudo postado no Twitter, porque o Felipe M postou a seguinte coisa, entre aspas. Supostamente vocês não estão vendo o mesmo programa que eu, porque tô vendo os meus, pessoas da diversidade, defendendo quem defende a morte de vocês. Supostamente. Nossa, ele vai falar mais supostamente nos tweets dele do que eu nesse podcast hoje, viu, gente? Só fazer só um pequeno adendo aqui. Falar supostamente não tira responsabilidade nenhuma, tá? De quem fala, mas tudo bem, vai, continua. Por isso é bom estar com o Jurídico Extra Podcast aqui, tá vendo, gente? A diferença de um diploma de verdade do que achismos de internet. E o Ricardo também fez um comentário, assim, vocês estão defendendo o personagem no MasterChef porque não sabem de metade. Porque tem gente que vocês estão defendendo que ofendia. Gente, eu pontuei, vou falar exatamente a quantidade que ele botou. 164 trilhões, 889 bilhões, 174 milhões, 949 mil, 164 minorias por dia. Aqui, tá vendo, gente? Aqui a gente cita com a verdade. E trucidava todos os participantes. Aí, isso gerou um burburinho com os fãs do MasterChef, dando a entender que a Daniela, por quê? Quem é a participante que tá mais em alta no MasterChef até agora e que tem uma torcida avassaladora? Daniela. Uhum. E é quem eles ficam excluindo, né? E quem eles ficam excluindo. Aí eu quero começar logo aí com Tom e Laura.
Eles fizeram essas acusações, fizeram dizendo que a gente tá assistindo um reality show diferente deles, mas você que tá assistindo o MasterChef aí, sem saber de tretas antes, você achou que tem alguém ofendendo minorias assim assistindo, ou acha que faz sentido pegarem no pé na Daniela, se for ela mesmo? Porque pra quem tá assistindo, a visão é realmente outra do que eles estão falando. Assim, eu acho que nos primeiros episódios eu já vi, né, o povo falando meio mal da Daniela. Eu falei assim, gente, mas por quê, sabe? Não tem nada ali, não mostraram nada, não sei por que que isso está acontecendo. Já deu aquele estranhamento, né? Já havia alguma coisa ali na internet. Não dá para saber o que aconteceu, mas eu vou dizer uma coisa que isso vai machucar, né, alguns participantes aí, se ouvirem, é que ninguém se importa. Se você não falar no reality show, ninguém se importa. Eu vou citar a mãe da Laura ali, que está assistindo o programa. Você acha que a mãe da Laura se importa com o que o fulano de tal tá falando no Twitter que alguém fez nos bastidores? Não, Não se importa. não tá, né? Minha mãe, quando assiste reality show, você acha que ela tá se importando se a pessoa votou no Bolsonaro ou no Lula? Não tá, sabe? Quem se importa com essas coisas é quem tá numa bolha ali, e eu incluo a gente nisso, de às vezes se importar assim com, né, com as posições que a pessoa tem e tal, mas o público em geral não tá nem aí. O público em geral não se interessa, principalmente vendo MasterChef, não se interessa se a pessoa votou em XY. Eu tô falando de votar em XY para não entrar nessa treta em si, né? Então, se a pessoa votou no Lula, no Bolsonaro, na Dilma, na Simone Tebet, enfim, quem, quem quer que tenha votado, o público em geral não se importa num reality show de culinária, porque é um reality show de culinária. E aí eu quero pegar esse gancho para falar que, gente, a culinária, a competição culinária, é segundo plano do reality show, tá? Não é o primeiro plano. O primeiro plano é a narrativa dos participantes, porque sem Uhum. participante bom, não tem temporada boa. Não interessa. Imagina, pode ser a pessoa que melhor cozinha no mundo. Se a pessoa não tiver carisma ali de entregar a história dela, ninguém vai estar nem aí para ela. Porque a gente não está comendo, né? A gente não come, a comida, a TV não evoluiu nesse ponto ainda, para a gente sentir o Vai gosto, vendo. sentir o cheiro da comida. Então, assim, o que a gente tem que se apegar é a história. E o reality show, ele quer vender história. E eles estão dando de bandeja a história para a Daniela aí, porque, né, a gente vê que no programa fica bem claro que eles estão ali deixando ela um pouco de lado, né, excluindo, falando, jogando as farpinhas ali, estão dando de bandeja o plot é, de excluída, né, para ela. Ontem mesmo, o Lucas, né, falou que a Daniela mira neles e eles contra-atacam. E a Daniela soltou o confessionário que é genial, né? Eu miro no meu objetivo, que é vencer, que é estudar e vencer o programa. Eu falei assim, gente, aí como que o povo que tá assistindo não vai ficar a canetada que ela deu ali, ó? Porra, ela é foda, sabe? Não tem como. Aí vai chegar. Esse tweet do Felipe M. Nossa, eu achei assim. Sabe, quando dá aquele ranço interno gigantesco. Que, pelo amor de Deus, que coisa desnecessária de se falar no Twitter. Porque ninguém tá vendo o seu tweet. Eu respondi ele no Twitter. Isso é uma coisa que eu nunca faço. É, ele teve, sei lá, na época, né, que eu falei, 20 e tantos mil visualizações no Twitter. O episódio do MasterChef tem 1 milhão no YouTube. Ninguém tá vendo aquilo. Ninguém se importa. Se eles fossem inteligentes, eles não tinham formado um grupinho para excluir outra pessoa. O que eles tinham feito é falado no programa. E às vezes você nem precisa falar com todas as palavras, né? Porque depois surgiu aí, né, um Twitter, não sei se a gente vai falar ainda, um Vai Twitter vir daqui a pouco. falando umas coisas aí que a pessoa tinha falado nos bastidores. Umas coisas mais pesadas, assim. Gente, não precisa nem falar isso, só falar, fulana falou mal de mim nos bastidores, então por isso eu vou tirar 5 minutos da prova dela. Exato! Pronto! Sabe? É isso. Aí, a Laura trouxe o exemplo, né, do ano passado, da Larissa com. Eu esqueci o nome do cara. Com o Falando, Riad. isso. Você, ele foi machista, não sei o quê. Falou. Peitou ele ali na frente, sabe? Falta coragem de fazer isso. Aí o participante vira e fala assim: mas não queria me expor.
mas isso aí, né, pode ser prejudicial no futuro, na carreira. Eu falei, gente, então não vai pro reality show. Porque o reality show é a exposição, né? Você não tá indo no... Você, assim, obviamente, né? A sua primeira intenção de ir no reality show é você conseguir ali mudar de carreira, né? Possivelmente, né? Um Masterchef, pelo menos. Querer virar cozinheiro e tal. Mas para quem tá produzindo reality show, ele não quer que você mude de carreira. Ele quer fazer um bom programa que dê audiência, que venda ali o patrocínio deles, enfim. E para isso precisa de narrativa. E se você não constrói sua narrativa, você dá a narrativa para o outro. E eles estão dando a narrativa na mão da Daniela quando eles excluem ela, porque eles não enfrentam. Não fala por quê, só fala, ela fala mal. Agora não adianta também, né? Porque agora já foi gravado o programa inteiro, não adianta nada. Mas aí depois fica chorando no Twitter, porque as pessoas não gostam de mim, mas as pessoas não estão vendo o mesmo programa. E não tá mesmo, não estamos vendo o mesmo programa que vocês viveram, porque a gente vê 1h30 ali que passa na TV. Eles viveram tudo, né? A gente não viu tudo, isso não é Big Brother que tem pay-per-view, né? Não tem alguém lá no Twitter desocupado comentando o dia inteiro dos participantes. Não tem É. isso. Aí eles vão falar que Postando vídeo fora de contexto. exato. Aí estão achando que a gente vai comprar uma história porque você postou no Twitter que alguém falou mal de você, falou mal de uma minoria, falou coisa assim. Gente, a gente não viu. O Brasil, o público em geral, vai comprar a história que é mostrada no reality show. E é assim todo reality show, gente. Até no Big Brother que tem coisa por trás, que tem pay-per-view e tal. É a mesma coisa. É o que mostra na TV que o público compra. E eles falharam nisso, falharam. E agora tem que aceitar que o público não gosta desse grupinho. O público não gosta e faz chacota. E aí depois que, mas vocês não estão vendo o mesmo programa porque ela quer matar as minorias, coisas assim. Eu fiquei assim, gente, meu Deus, que desnecessário fazer um tweet desse. E eu até entendo o povo não expor no Twitter o que a tal pessoa falou, porque, né, não quer levar processo, enfim. Mas aí também ficar querendo que os outros exponham, e a gente também não é página de fofoca, né? Choquei, né? Porra nenhuma. Inclusive, eu ia falar disso porque quando o Tonho falou duas coisas, quando o Tonho falou vocês constroem sua narrativa, eu vou falar uma frase que a gente nunca falou aqui na parte do Masterchef. Sejam protagonistas de suas próprias histórias, que a gente falou no Big Brother, né? Chegou esse ponto, a gente usou essa fala da Laura, essa canetada dela, no Masterchef. E é curioso porque, por exemplo, as políticas que a gente usa no Big Brother, que a gente assiste 24 horas, a gente pode sim contestar caráter de participante, né? Porque é 24 horas, a gente vê pessoas falando atrocidades e ganhando para reality shows no Brasil. A gente vê isso acontecendo. A gente vê pessoas com caráter duvidoso vencendo reality shows. Mas são reality shows 24 horas. Gente, os episódios do Big Brother, se são 13 episódios durante um ano, 12 estão falando mal, porque vai ter alguma coisa errada acontecendo. A última falando bem é o começo, com eu e Laura e Tonho esperançoso que a temporada vai ser boa. Todo ano é a mesma coisa. A primeira semana com esperança e o resto ladeirando. No Masterchef, a gente dá aquele benefício da dúvida porque diz, a gente não conhece as pessoas a nível pessoais. Alguns participantes ficam mais próximos da gente, né? Entra mais em contato, acabam vindo participar do podcast e tal. E mesmo assim, a gente não conhece os participantes direito, porque a gente não convive com eles, não assistiu ele 24 horas. A gente tenta criar essa distância, esse distanciamento, né, dos participantes, de como ele vai julgar um caráter de uma pessoa que está servindo um prato. Se não falou nada no Masterchef, nem a televisão mostrou. Como o exemplo que o Tonho citou, que foi a Laura que disse, os participantes tivessem exposto isso na edição, a edição não teria pra onde correr. O participante de reality show tem que tentar ser mais esperto que a edição do reality show. Tentar jogar de um jeito que a edição não tenha como cortar. Porque a Larissa expôs o Riad, a Ana Paula Padrão perguntou, ou seja, todo o clima se criou, todas as outras meninas da temporada falaram também, ou seja, não tinha pra onde correr. Aquilo tinha que ir pro ar. Se eles começassem a falar isso, ia se criar aquele clima de que talvez o jurado desse o gancho, a fulaninha falou de mal de você nos bastidores essa semana, vai punir ela de novo, sabe? Ia criar uma narrativa, ia deixar o público mais atento, com a orelha em pé. Não ia servir de muita coisa, mas pelo menos a gente entenderia um pouco que aconteceu alguma coisa nos bastidores assistindo o próprio programa, sem precisar vir no Twitter. Porque por mais que eu não tenha nada contra o Felipe M, eu aceito uma presunção de supostamente ele falar assim, né, aquele que falou, supostamente não estão assistindo o mesmo programa que eu, mas assim, nós estamos assistindo o mesmo programa que você está assistindo na televisão. A gente não está assistindo aos bastidores que você viveu. E isso a gente nunca vai saber. Ao menos que alguém tenha filmado, espere o contrato com a banda acabar e meter nas redes sociais, a gente não vai ter acesso a nenhuma fala de ninguém, a nenhum contato de ninguém, a nada. Vai ser a palavra de alguém que está dizendo isso que aconteceu, a palavra de outra pessoa que pode negar, e aí a gente vai acreditar em quem? E é reality show, né, gente? Depois que um favorito é escolhido, é 12 temporadas de Masterchef, gente. A gente não é muito assim. A gente troca, mas a maioria das pessoas não é igual a gente. Não, mas o público não vai trocar.
Não vai. E eu ainda vou complementar aqui agora, com o Tonho deu o gancho também, de um perfil no Twitter chamado @desmentindo_a, postou as seguintes coisas, entre aspas. Algumas falas da diva. Um papo de que ela mesma puxou de ser totalmente contra cotas raciais. A justificativa foi que não existe racismo no Brasil, só preconceito racial. Olha o Ronaldinho Gaúcho, quando era pobre sofria preconceito, ficou rico e nada. E completou, esse tweet ainda completou. Eu já sofri racismo de verdade, racismo reverso quando fui para a África por ser loira. Não existe diferença salarial entre homem e mulher no Brasil. Isso porque a mulher não quer trabalhar. O perfil também postou links, né, em outras respostas e prints de likes que a Daniela teria dado em posts do Bolsonaro alegando ela ser bolsominion. Aí eu pergunto para Laura, que se a política definisse vencedor de reality show, quantos reality shows você acha que teria resultado mudado no Brasil? Vários, né? Mas não mudou nenhum. Jojo Todinho, me conte. Né? E os jurados do programa? Me conte. Exato, sabe? E a Band, gente? E a Band? Porra. Eu acho assim, vocês já falaram muito tudo o que eu poderia falar, assim, é isso. O programa está ali. Eu acho ridículo ficar falando que as pessoas não estão vendo direito, sendo que a gente só está vendo o que está ali. Isso acontece várias vezes em todo ano, só que eu acho que esse ano foi o mais pesado, assim, de acusações veladas. E dos outros anos, assim, mas isso sempre acontece. Sempre gente falando, mas os bastidores fulano era assim, fulano era assim. E aquela coisa, tá bom, mas eu não tô vendo. O Toyo usou o exemplo da minha mãe, e a minha mãe, inclusive, falou assim. Ela assistiu, ela só assiste pelo YouTube, inclusive. E ela virou e falou assim: Eu não entendi por que elas ficam reclamando toda hora da Daniela. Gente, minha mãe, já falei, não tá no Twitter. Minha mãe não tá no Instagram. Ela não vai saber o que você tá falando. E aí? Exato. Isso tem a mudança de narrativa que causa, né? Porque, por exemplo, a partir do momento que foram penalizar a Daniela por rivalidades. Como eu falei semana passada, a Sofia tirar tempo da Daniela depois que a Daniela tirou dela é uma coisa normal de reality show. Foi tipo, Sim. elas por elas. Foi uma rixa que foi criada por tempo tirado. Quem assistiu e não tá já com a cabeça virando funil, né? Farelo, viu que a Daniela penalizou a Sofia, né? Penalizou algumas pessoas no primeiro episódio, quando teve oportunidade. É normal as pessoas que foram penalizadas por penalizar ela de volta. Isso é reality show, se cria rivalidades assim, né? Penalizando quem te penalizou. Mas quando eles começam a pegar no participante, falar que de tal participante é isso, ou dizer que supostamente o participante ofendeu minorias, fez aquilo, isso cria uma inversão de narrativa, porque vai ser as pessoas que estão fazendo isso na televisão, não estão justificando na televisão isso pra gente, a gente fica sempre, nossa, olha, vai ser ela contra o mundo, todo mundo quer lá fora, todo mundo quer uma história de excluído, gente. Olha os vencedores do Big Brother nos últimos anos, né? Aí desse ano não, desse ano se excluiu sozinha e achou que tinha se excluído. Mas olha o que tá acontecendo. E ela pegou a narrativa pra ela, porque você vê a Daniela se pronunciando. Gente, eu acho assim, separando o autor da obra, de mais uma vez, eu acho que Daniela, pra mim, é uma das pessoas que mais veio preparada pra um reality show nos últimos anos de MasterChef. Assim, o posicionamento dela, as coisas delas. Quando perguntam pra ela no Instagram, tem no Instagram dela perguntando: você viu as coisas que o Felipe M estão falando? Ela pergunta: quem é esse? Eu acho que é uma resposta com um time muito assertivo para a situação, porque a partir do momento que induzem que seja ela não precisa responder, porque se não for ela, né? Assim, não precisa dar pano pra manga pra uma coisa que o povo tá falando. Isso que minha mãe falou, né? A minha mãe falou assim, porque elas ficam falando e ela só fala assim, eu só vim aqui para fazer o meu trabalho. Então, minha mãe fala isso sempre que ela responde. Uhum. Que ela só fala isso, ela não fica falando de volta. É isso que as pessoas que estão assistindo o programa estão vendo. Eu imagino que é frustrante para quem participa de reality show quando a percepção do programa é totalmente diferente do que aparece. Todo mundo fala isso. No Big Brother, quando a gente não tinha Uhum. pay-per-view, né? Não era tão difundido como é hoje em dia, quando só tinha comprado, não tinha as redes sociais tão fortes. As pessoas vinham falando que a Globo escondia isso, a Globo vendia certas narrativas. Gente, é isso que acontece. Como o Tony falou, você se colocou na posição de exposição. Deve ser horrível. Eu acho que eu ficaria tão frustrada quanto. Mas é um reality show há muitos anos. A gente tem que ficar mais esperto, né? Ninguém te obrigou a estar lá, né? Você falar porque você quis. E assim, eu acho que tem que saber também o que Como vai funciona, falar né? que
ao limite do que você está falando e para onde vai chegar. E eu acho que também falta um pouco de entendimento, porque isso é um comentário geral de todo mundo. Cara, a gente não tá vendo. Falta, acho que um pouco desse entendimento também do público, né, que tá vendo aqui. Tipo, não sou adivinha. Exato, tipo assim, aí eles fazem um grupinho e colocam como. Que ontem, né, o Lucas até fez um tweet falando que eles são um grupinho do bem, 2025, né, falando isso, tudo bem. É, mas quando que o Brasil comprou um grupinho em reality show? Sabe? Quando? Eu não lembro, pra ser sincero. É muito difícil o Brasil comprar um É grupinho, difícil. sabe? Principalmente um grupinho que exclui uma pessoa. Muito difícil, muito difícil. Então, assim, é falta de entendimento de como funciona um reality show, gente. Assim, e Masterchef tem 12 temporadas, tem tudo no YouTube, sabe? Você assistir tudo e achar que o programa é só culinário, tá aí perdendo, sei lá, tempo seu assistindo, porque é um reality show. A gente sempre fala aqui daquela série Unreal que mostra os bastidores de um reality show tipo The Bachelor. Gente, isso se aplica a todo reality show. Tudo ali é feito para dar audiência. E o MasterChef também não é para dar uma carreira pro Bibelô de Ouro que vai ganhar. Não, é para dar audiência. O prêmio ali é parte do patrocinador que deu. Mas o objetivo do programa não é esse. E uma coisa também que eu queria falar é que a gente falando tudo isso não quer dizer que a gente. Ah, vocês apoiam falarem mal de minoria, vocês apoiam. Inclusive, nem É, torço pra Daniela. vocês apoiam votar em Bolsonaro, votar no Lula, votar sei lá, no Trump, quem quer que seja. Gente, não, não é uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que a gente está falando é que dentro do reality show, ou você se impõe, você mostra por que você está ali, ou você não reclama que o público não gosta de você. É isso que a gente quer dizer. A gente não viu ninguém falando isso. Então a gente não pode afirmar. Eu não posso chegar aqui e falar assim: a Laura disse que fulano fez isso, isso, aquilo. Não, porque ninguém viu, sabe? Ninguém viu aquilo. Como é que a gente vai afirmar isso depois a gente toma um processo? Tá doido? Jamais, né, que eu vou fazer isso. Então, a gente, obviamente, a gente não apoia qualquer discurso desse tipo, mas a gente não viu isso acontecer. E vamos separar também que isso é um reality show, gente. Espera aí também, né? Vamos botar o pé no freio, que uma pessoa pode muito bem ter aí comportamentos duvidosos, mas saber cozinhar pra cacete, tá? Enfim, as pessoas são multifacetadas, né? Nem todo mundo é horrível só porque votou em candidato X e Y. Senão o mundo não funciona também. E não adianta também reclamar disso e tá na Band. Gente, a Band é uma emissora, assim, que apoiou o Bolsonaro, assim, na lata, sabe? Na lata. É, é um pouco, é um pouco difícil, sabe? Você juntar todos esses fatores, assim, e querer mostrar que você é o certo, você é o do bem. Não existe do bem no reality show, gente. Todo mundo tem a sua narrativa ali. A Daniela quer vencer porque ela sabe cozinhar, ela faz ali e ela sabe entregar o reality show muito bem, né? Ela fala bem com a câmera, sabe? Ela tem desenvoltura e ela tá fazendo o papel dela muito bem, tanto que ela tem uma torcida imensa atrás dela e uma torcida justa, sabe? Não é uma pessoa que nunca apareceu e que tem uma torcida gigante como a Renata do Big Brother, sabe? Não. A torcida da Renata vale o que ela mostra porque ela tá ali, ela tá entregando. Mas aí o outro grupinho, vou jogar aqui, o Felipe M, a Tainan e a Sofia, que continuam no programa, não tem torcida, grande pelo menos, porque não mostra porque tá ali. Só mostra briguinha, só mostra tretinha, sabe? Não chega e tem um plot para si. O plot que juntaram para si, o enredo, né, que deram para si mesmo, foi de excluir a Daniela, ao invés de fazer uma outra coisa ali. Então, é bom repensar aí num futuro reality show, né? Para quem vai participar no futuro, que isso já foi gravado, e que não é assim que funciona a coisa. Não adianta ficar reclamando depois, se você, obviamente, né, vai reclamar, porque, porra, tem que reclamar mesmo. Mas não adianta querer que o povo compre seu lado se você não mostrou isso no reality show. Não tem jeito.
Eu ia falar isso que você falou, Tonho, do que a gente não tá tomando lado, a gente tá explicando de uma forma, tentando ser uma forma mais didática, até para os participantes que escutam a gente, dizendo que a gente tá falando a visão do público também. Porque se a gente comentasse o podcast sem ter contato com ninguém e assistir, se a gente gravasse o podcast toda terça-feira, assim como o MasterChef acaba, a gente ia ficar sem entender zero por zero. Né? Assim, não ia entender, a gente ia dizer aquilo que a gente viu. É aquilo, se você quer expor alguma coisa de um reality show, você tem que usar o reality show para expor isso. Não adianta cobrar Exato. depois as suposições do público. Por quê? Depois que um reality show tá gravado, tá editado e a narrativa do reality show começa a ir ao ar, ou você tem que nadar conforme aquela correnteza, dançar conforme aquela música tá tocando, tentar se adequar ao que tá vindo, ou você vai bater de frente com a edição no programa que se seu lado não for o bem quisto, não vai dar em nada. Tem um exemplo, por exemplo, quem não se lembra de Ellen, né? A Uhum. de Erle, né? Da temporada de umas temporadas atrás. Ela era rejeitada, mas ela conseguiu dar uma volta por cima nas redes sociais dela, porque ela sabe que o MasterChef não é só aquele público que assiste. As redes sociais são enormes, o nicho de gastronomia não se Sim. resume a um reality show de televisão. Muitos participantes rejeitados conseguem dar uma volta por cima do público. Então, você gastar esse tempo que você está sendo, entre aspas, massacrado num reality show, você pode trazer esse engajamento para outra coisa, mostrar culinária, mostrar outras coisas. Eu entendo, por exemplo, eu gosto da Tainã, já dei destaque para ela para cá também, por mais que ela fale que não tenha grupinhos, que não sei o quê, mas vai ser a versão que ela tá contando quanto quem tá assistindo. E, infelizmente, mais uma vez, tem que cair naquilo. É um reality show que só dura 2 horas e a gente, como público como um todo, tende a se render e a entender o que é mostrado pra gente. A gente não pode supor, a gente não pode falar coisas, como o Tony falou, a gente não pode chegar aqui dizendo o que a gente acha de coisas que um falou. Gente, eu não vou chegar aqui dizendo com perfil falando a verdade A, expondo a verdade A, sem Uhum. foto, criado esse mês, tratando como se fosse a verdade absoluta, porque a gente não sabe, a gente não tava lá. Eu não tava atrás de uma câmera, nos bastidores do MasterChef, pra chegar aqui dizendo o que aconteceu no bastidor. Né? Então a gente não sabe o Exatamente. que aconteceu. O que resume todo esse debate é: nós não vivemos o que os participantes viveram, e se os participantes viveram e tiverem envolvido com isso, exponham. Faz um vídeo. Posta no Instagram, que é a rede maior de alcance do que o Twitter. Porque se for seguir a ferro e fogo, como tu falou a questão de político, gente, não usa o Twitter então, porque a gente sabe quem é o dono, né? Não usa o Exato. Instagram, porque a gente sabe quem o Instagram é do Meta, quem o Meta tá financiando, hein? Não é aquilo. Não vamos também tentar. Porque se a gente for fazer do jeito que falaram que era pra dizer assim, que, não sei, o Felipe M postou um tweet. Desculpa, Felipe, me tá pegando um pouco no seu pé aqui hoje, mas os tweets foram seus, né? Ele falava assim: mas essa pessoa pode ser um bom cozinheiro, mas dependendo do que ele for, eu digo, gente, Band, Havana, Masterchef, é um monte de coisa aí descendo, fogaça de jurado. Então, assim, abre-se um leque grande que se for seguir a ferro e fogo, a gente não vai usar quase nada, ou vai usar pouca coisa, É. ou não vai ter como alcançar outras pessoas com aquilo. A gente não tá anulando que possa ter, supostamente, acontecido essas coisas. Mas a gente não pode afirmar e os participantes precisam provar que aconteceu. Porque É. ficar jogando pro público deduzir. Ai, gente, público deduzir. Ou vocês deixam o assunto abafar e cuidam da sua saúde mental, que eu sei que pode estar abalando, porque fandom de reality show é complicado. Ou vocês não falam mais nada, porque é complicado, porque vai se dar muito ponto e faca. Como eu falei, a narrativa já se inverteu. Infelizmente, qualquer coisa que vocês falarem a partir de agora, estando certo ou errado, vocês vão estar errado. Infelizmente. Porque Sim. o público já escolheu uma favorita. E É, é agora é isso. tarde demais, não tem mais o que fazer, era para ter feito no programa. Mas uma coisa que eu queria dizer é que, assim, a figura, né, do vilão nem sempre é ruim no programa, né? Eles estão nessa posição, entre aspas, de vilão, né, de antagonistas ali, da Daniela, porque eles estão excluindo Mas dá ela, muito mas certo. isso dá muito certo. Gente, Eliane, icônica no programa, né? Acho que é uma das maiores vilãs. A Juliana, a até vou dar um exemplo, eu tava vendo ontem, apareceu pra mim o Rafael, que era insuportável no MasterChef 9, sabe? Tá fazendo vídeo de culinário, vídeos legais, inclusive, de culinário no Instagram, e com engajamento bom, sabe? E ele era insuportável. Tá? Era uma pessoa que eu achava horrível no programa. Mas ele tá fazendo vídeos legais. Então, tipo assim, usa a exposição que você tem pro seu bem depois ali, sabe? Deixa a poeira baixar um pouquinho, sabe? E usa a exposição pro seu bem, porque ficar martelando nessa tecla de ai, nós somos bons e ela é ruim, só vai dar mais engajamento para ela e para vocês menos. Então, deixa a poeira baixar e depois constrói o seu, sabe? Se preocupa com o seu. Porque se ela for uma pessoa ruim, aí ela que lide com isso depois, sabe? Mas ninguém tem que ser justiceiro ali de apontar quem fez isso ou não. E a Band
tá certa em pegar esse plot, usar esse plot, né? A Band e a produtora, né, do programa também, tá certa em fazer isso, e a Daniela tá certa em fazer também o máximo que der com esse leite que deram para ela, né? Ela vai fazer ali a limonada com limão que deram para ela, e tá certíssima. Tem que fazer mesmo, sabe? Depois aí, no futuro do programa, né? No futuro depois do programa, né? Que eu digo, com certeza ela vai capitalizar em cima disso, e é isso que vocês deviam estar fazendo também. Construindo, né? Que esse público para vocês. Não é só ficar de picuinha assim, falando, vocês não estão assistindo o programa direito. Estamos, infelizmente estamos sim, né? Vocês que parecem que não participaram direito. Reality show no mundo todo não se preocupa com o participante a nível pessoal, assim. Ele não quer saber se você tá bem, ele não quer saber de você, ele não quer saber se você é uma pessoa boa ou uma pessoa ruim. Ele quer saber o que você tem pra entregar pra esse programa. Você vai entregar o que pra esse programa? Comentários ácidos, você vai entregar comentários fofos, você vai entregar o quê? Né? Ele quer o reality show usa as pessoas. E todo mundo sabe disso. E a Daniela 25 entrega. temporadas de Big Brother acontecendo aí, 12 temporadas de MasterChef acontece. E, mais uma vez, de um reality show que quase o público só faltou invadir a banda e quando a Ana Paula Padrão usou um pronome neutro. Né? Então, assim, não tem como pedir existir. Como ele falou muito bem, não tem como a gente ser justiceiro. Infelizmente, gente. E é aquela coisa. Sabe o que eu acho interessante? Assim, se tivessem falado isso no começo da temporada, também não teria efeito. Mas não estaria nesse nível que chegou agora. Então, assim, tem que ter time também, tem que ter tato. Então, as polêmicas estão faladas aí, ó. Ô, Rito, só um último adendo, era ter falado no programa. Você falou da temporada 10, né? Do Will e da Ana Carolina. Cara, a Ana Carolina fazia isso muito bem. Porque ela falava assim, porque eu sou da favela e eu consigo cozinhar, não sei o quê. Bancava, né, o que ela falava e dava ali a entender sempre que tinha gente falando que ela não cozinhava tão bem pela origem dela. Sabe, ela não precisava falar ali com todas as letras, né, o que estava acontecendo nos bastidores, mas dava muito a entender isso, né, que o povo ali excluía ela por causa disso. E ela sempre frisava isso. Então ela foi muito inteligente. A temporada 10 eu acho bem elitista, inclusive o comentário do público, por isso eu acho um sabor de mel a vitória da Ana Carolina. Sim, Beijo, também, Ana Carolina, sabe? que E escuta o ela foi podcast que eu sei. esperta. Ela foi muito esperta nisso. Então faltou ali um pouco de malandragem ali deles, de virarem o jogo, né? Mas, e assim, gente, aqui a gente fala mal de todo mundo, né? A gente fala mal dos participantes, tal, como reality show. Como pessoa, não conheço ninguém. Né? Como pessoa, não tenho o que falar. E aí, depois, no seu futuro no programa, gente, eu vou desejar o mal para alguém? Jamais. Para quê? Né? Eu espero que todos, o pessoal do grupinho aí, o Felipe, Tainan, Lucas, a Sofia, se deem muito bem ali no Instagram, fazendo o corre deles, ou indo cozinhar, indo no restaurante, fazendo aí o que for. Tomara que dê tudo certo para vocês, na vida de vocês, para Daniela também, para todo mundo que está no programa. Mas enquanto reality show, a gente vai torcer por alguém e vai achar alguém ruim, geralmente. E aí, fazer o quê, sabe? É separar um pouco que acabou o reality show, às vezes acaba isso, sabe? Acaba o hate. Né? Obviamente, sempre tem um pito de porco, né? Pra ficar enchendo o saco da pessoa para sempre. Mas, geralmente, né, o público em geral nem se lembra mais. Então, corre atrás do seu, que a gente não quer que ninguém se dê mal. Tomara que as pessoas se deem bem depois. É isso. Um exemplo claro disso é porque, por exemplo, nessa temporada nova, que é a temporada que a Laís ganhou, a gente torcia muito pra Fernanda, né? Deixava claro aqui no podcast que a gente torcia pra ela, pra todo mundo. A gente chegava a criticar um pouco o grupo da Laís, que tinha o Bruno, a Melin, tudo. O Bruno e a Melin não só vieram ao podcast, como o Bruno é um dos participantes do MasterChef que mais participou aqui do podcast hoje em dia. Super de boas, ele é super me gusta da gente comentando nas redes sociais. Ou seja, gente, passa um reality show, a gente esquece de qualquer coisa, não sendo grave, a gente esquece. Que nem como a Laura fala, né? Acabou o Big Brother, o participante não existe mais. Nem segue no Instagram, não quer saber mais nada. Se livra do participante. Aqui no MasterChef é isso. A gente tá julgando você como participante, não como pessoa, porque a gente não tem acesso a você na sua vida pessoal, nem câmeras nos bastidores do MasterChef. Mas ao contrário do Big Brother, eu sigo alguns do MasterChef porque tem conteúdos mais legais, de receita e tal, que eu me interesso. Eu do Big sigo Brother não tem vários do nada MasterChef. interessante. Eu não sigo né? ninguém, gente. Laura Ai, gente, eu inacessível. sou muito chata pra dar meu follow no Instagram. Eu não sigo quase ninguém. Como eu falei aqui, eu deixei a dica. Se a gente segue você com o perfil do podcast, tem chances grandes de gostar de você, ou tem chances também de ser porque tá acompanhando. Mas se eu sigo com minha conta pessoal é porque eu torço pra você. Aqueles podem, se eu sigo minha conta pessoal é porque eu torço pra você. Precisa ter a Kellen, Edu, sabe? Eu sigo até o Juan, a Larissa, eu sigo também. Eu sigo Eu todo mundo posso que eu falar gosto. quem eu torço? Zé Roberto, Eu posso falar maravilhoso. quem
quem eu tô torcendo nessa temporada do MasterChef? Pode. Esse vai ser o gancho pra gente deixar Não. pro final do episódio. Então tá. Agora a gente vai entrar numa publi rápida, gente, porque antes de continuar, eu quero lembrar que estamos nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music, toda quinta falando do MasterChef Brasil. E aproveite para nos avaliar com 5 estrelas, principalmente no Spotify, assim como indicar o podcast para os amigos contra reality shows. E se tudo der certo, ainda essa semana, sai um episódio comentando a estreia da segunda temporada do Drag Race Brasil. E semana que vem também tem episódio extra do Extra Podcast. Por quê? Na quinta-feira, esse episódio, a gente comentando o MasterChef tranquilamente, né? Top 13, quem foi eliminado, tchau de vez. E um pouquinho depois, talvez na sexta ou ainda no sábado, tem eu, Tony Laura, comentando a estreia de Chefe de Alto Nível. Ou seja, vai ser 2 episódios gastronômicos aqui. E a gente vai se virando nos 30 também para comentar. Então fiquem atentos aí. E falando nisso, outros participantes, voltem aí nos outros episódios, porque tem participantes que achou que deram entrevista pra gente. O Tony citou o Zé Roberto veio dar entrevista aqui pra gente, falando da vitória dele. A gente tem entrevista com o Kellen, com o Edu, com o Bruno, com a Melina, com a Fernanda Loba, que eu fiz um tweet até que irritou, e os fãs de Laís estão dizendo, nossa, achava ela insuportável. Vocês torciam pra quem? Né? Mas tá aí, vão ouvir nossos episódios com entrevistas pra entender também o porquê cada finalista escolheu aquele prato, como era participar do programa, se tinha alguma polêmica naquele ano. E é isso. Agora, vamos entrar no episódio, né, gente? Vamos falar da repescagem, que a repescagem aconteceu com apenas 6 participantes, veio cedo, né? E aí, Laura, gostou de ver uma repescagem no MasterChef vindo tão cedo e mesmo assim só com 6 pessoas? E o plot twist voltando só uma? Não. Achei o episódio muito fraco pra mim, assim. Primeiro que eu achei as provas muito sem graça. Ai, gente, quantas vezes a gente já não fez hambúrguer nesse programa? É verdade. Não é uma parada que. Ai, não... Gente, já teve muito hambúrguer. E Eu o fiquei pão assim, já tava nossa, pronto, sério? inclusive, né? Eu fiquei. Não, exato, a maioria tem que fazer o pão. Eu fiquei sério, achei uma prova muito boba. Muito, sei lá, que já vi essa prova, entendeu? Várias vezes. A outra prova foi mais interessante, que foi a dos omeletes diferentes. Essa eu achei legal, porque é uma coisa que eu nunca vi no MasterChef. E eu achei legal que, assim, incorporou coisas de outras culturas, assim, mas eu tô com Leonela, que é a minha favorita, o gancho veio, falando que berinjela, omelete de berinjela, quem que é isso? Exatamente, foi o que eu pensei. Pra mim parece uma coisa horrorosa. Perdão, eu não gosto de berinjela. E eu achei meio assim, mas eu achei muito sem graça. Nossa, achei nada interessante. Hambúrguer e omelete, por favor, né? Conseguimos melhor no MasterChef. E eu acho que assim, os personagens. Eu não tava. Eu acho que nenhum. Como foi no começo, assim, logo, eu não tava assim, ai, criando. Não tinha nem assim quem é o que tava torcendo pra voltar. Acho que não deu tempo de se apegar com nenhum. Então não achei muito legal, não. Sei lá, não tava assim muito torcendo. Eu até gostava. Eu acho que a Tereza foi até legal, porque ela teve um negócio que ela errou o polvo, né? E ela errou por causa do mezanino, Tereza. É Eu hora de achei escolher o incrível. mezanino de novo? Era a hora, Tereza. Não era a hora. Inclusive, foi meu momento favorito da temporada. A galera do mezanino dando tempo errado pra ela. E depois o Fogaça falando. Não, era 17 minutos, não era 8 minutos. Perfeito, momento assim. Foi muito engraçado. Gente, eu sempre acho que, cara, o mezanino tem que ficar quieto. Primeiro porque eu ia lá embaixo e ia estar irritada com eles falando o tempo todo, né? Sim. E a Eu sempre penso Leonela é isso. mestre nisso, Eu né? ia- Falando, gente, fica A quieto. Leonela, nossa língua afiada, língua ferina. Eu gosto de participantes assim, vocês sabem. Ah, E eu dão a adoro a doutora língua. Leonela. Eu adoro a doutora Leonela comentarista. Eu Muito. também. Então, eu gosto de participantes que dão a língua pra falar nos bastidores, assim, no VT. Eu gosto. Então, Sim. eu gosto dela por isso. E atacando até o omelete de berinjela, que é uma péssima ideia. E ela falou que é melhor ficar calado. Eu concordo, é melhor ficar calado. Por que que você tá falando lá em cima, gente? Pelo amor de Deus. Eu acho que essas provas em si não tinha muito o que ser falado. Eu achei interessante. Assim, eu tô partindo desse ano, tô com meu coração um pouco mais aberto, porque me deu fome, eu gostei. Então eu gostei porque a gente deu vontade de comer hambúrguer meia-noite, né? E não tinha onde comer. Eu comi o quê? Abri um pão francês, passei manteiga e comi. Era o que eu tinha aqui em casa pra fazer. E o omelete eu achei interessante também, porque eram 3 países diferentes, né? 3 formatos diferentes. Também não gostei do de berinjela. Tô contigo, Leonela. E eu acho interessante que foi em round, porque é interessante também isso, né? De você ver uma pessoa fazendo um Ah, errou, isso eu tchau, gosto errou, também. tchau, errou, tchau. Isso eu gosto porque, querendo ou não, eu achei uma repescagem precoce.
porque a gente não teve dos 6 eliminados um participante marcante. Porque às vezes repescagem, gente, em reality show não é para dar uma segunda chance para um injustiçado. Não existe, é reality show. Repescagem é para trazer um personagem importante de volta caso ele tenha saído, né? Então não tinha uma narrativa, por exemplo, todos que estavam ali saídos não tinham narrativas assim que precisavam voltar. Mas já que voltou a Teresa, por exemplo, eu gostei porque foi interessante que ela deu uma entrevista que a gente falou até aqui no podcast. Não sei se até a Laura estava aqui no dia, Laura, eu acho que você estava, não foi? Que ela falou Não lembro. que ela tinha falado pro Felipe M que não sabia fazer polvo e ele deu o polvo pra Eu acho que ela, tava. né? E É. ela deu o polvo pra ela, ela não entendeu porque eles tinham pensado em dar pra uma determinada pessoa pra ver se a pessoa sairia porque a pessoa era forte, né? É uma estratégia até válida, né? Você dar o pior prato pra quem você julga ser Eu forte acho pra ver se importante. Sim. se sai. Isso é tipo completamente dentro das regras do reality. Mas é curioso, né? Porque ela é do grupo, né? Deles, né? E tá voltando como uma pessoa que respondeu no Twitter. Eu achei engraçado assim, que a traída foi quem voltou. Tá, mas eu acho que foi um episódio de repescagem. Ok, eu entendi o conceito das provas e eu achei interessante que conseguiu sustentar 2 horas com 6 pessoas só ali, né? Porque às vezes o episódio fica muito maçante. Pra mim não ficou, mas foi essa questão de fome. Talvez eu não tivesse jantado, eu tivesse jantado antes, não teria gostado tanto, né? Mas eu gostei de como foi a prova e foi bem interessante o Jacan falando que o resultado foi apertado, mas a decisão foi unânime. Não existe isso, então. Se foi apertado, era tipo dois jurados querendo um e um jurado querendo o outro, né? Mas também ficou óbvio que a Teresa que voltaria, porque eu acho que até de vista o prato dela tava melhor, né? O omelete, e os jurados elogiaram de forma melhor. É aquela tática que eu sempre falo, né? Helena Rizzo, quando dá muita pausa e fica procurando o que elogiar, ela tá elogiando meio que forçada. Assim, então eu já vejo que ela faz isso. Mas pra mim Cara, foi ela é ok. uma que dá pra você perceber que ela não Tá. gostou muito. Ano passado, quando teve a final, a gente dava pra perceber que ela tava preferindo o Zé Roberto. Tava Uhum. muito claro, não é? Ela é uma que eu não consigo. Dá pra ver as perguntas que ela faz, eu fico assim, ela tá enrolando. Então ela não sabe o que falar. Ela é uma que eu penso muito assim. E você, Tonho, o que achou dessa prova aí de repescagem? Ah, eu achei chato porque os 6 eliminados não acrescentavam muita coisa no programa, sabe? Eram pessoas meio apáticas pra mim. Não, não, por mim, não precisava voltar ninguém ali daqueles, né, que estavam ali. Talvez só o Salomar, que eu achei ele engraçado por ser completamente biruta das ideias. Adorei a Daniela toda hora no mezanino falando, gente, Salomar é maluco, ele é doido, é o que ele tá fazendo. Mas enfim, achei a prova, igual a Laura falou, assim, sem inspiração, sabe? Ah, pô, hambúrguer já fez 1000 vezes. O omelete, eu não gosto de omelete particularmente, então, assim, pra mim era 3 comidas que eu não ia comer. É, da berinjela Omelete também, de né? berinjela. Não, é Omelete bom, terrível. omelete de ovo com queijo. É isso. Né? E ainda mais o japonês que é doce, né? Imagina, então, Nossa, é imagina. terrível. Mas uma coisa, né, que vocês estavam falando da Teresa, né, do mezanino, o Felipe M, ele deu, né, o polvo para ela e ele foi um dos que falou o tempo para ela do polvo, né? Aí a gente entra naquela coisa. Se ele falou aquilo de propósito para dar uma prejudicada, assim, Queen Behavior, né? É isso aí, tem que fazer isso mesmo. Vamos falar. Agora, se ele falou, né, na inocência de achando que era 8 minutos mesmo, aí, porra, né, não dá para defender. Então, se for de propósito, a gente até defende ali a pessoa ali ser um pouquinho mau caráter num reality show. Igual E ano passado com o Zé Roberto falando mais alto. gritando, né, na parede do paredão. Gente, momento perfeito do reality show. E, ao mesmo tempo, nessa prova do ovo, no omelete japonês lá, ele ficou falando pro Lucas aerar mais, né? O omelete lá, e foi isso que deixou a camada muito grossa, né? Que eu particularmente acho que foi isso. Não sei, os jurados não justificaram. Né? Então, porque assim, gente, se entro de novo. Se ele falou de propósito, Queen Behavior. Se ele falou que ele achava que era, aí eu fico, porra, Felipe, me ajuda a te ajudar, sabe? Mas achei meio vergonhoso também o Felipe toda hora falando, porque ele é lindo, gostoso, cheiroso. Gente, pelo amor de Deus, sabe? Eu achei um pouco vergonhoso, assim, senti uma certa vergonha alheia. Eu sei que são amigos e tal, mas eu senti uma vergonha alheia. E eu queria trazer um outro ponto também, Rit, se é possível, que é sobre a Tereza. Que assim, gente, Tereza não mostrou muito carisma, né? Até agora, tadinha. Assim, pode ser uma pessoa ótima, mas pra reality show ela não rendeu muito ainda, não. E alguns tuiteiros aí, né, comentaristas
verificados, né, que adoram aí comentar reality show, nunca tinham falado da Tereza na vida. Nem aí, né? Comemoraram que ela saiu pelo povo e tal. Aí, umas 2 semanas atrás, saiu o spoiler de quem voltava na repescagem. E começou os tweets de, ai, tomara que a Tereza volte, vai ter repescagem. Ai, a Tereza tem que voltar. Assim, gente, pô, sabe, eu consigo ver, né, porque eu já tenho um olho treinado para isso, que é meio ridículo, né, pô, fazer isso para engajamento, para depois falar, ai, olha, eu torci por ela, não sei o quê. Mas, na real, o povo tava torcendo mesmo? Não sei, né? Talvez mais contra o Lucas, né, do que para a Tereza em si. Mas é isso, voltou, parabéns para ela, né? Vamos ver até onde ela vai. Mas, realmente, como personagem de reality show, ela ainda não mostrou muito a que veio, não. Tem tempo agora pra Eu acho que mostrar, esse é o né? problema Voltou. Tem tempo. dessa repescagem. Não tinha ninguém assim com grande destaque, né? Quem tinha mais É, destaque era o cowboy e o Lucas. Mas nem era né? tanto. Eles não apareciam E isso muito. que falou do mezanino ajudar, é aquilo que a gente sempre fala todo ano aqui, né? Gente, o mezanino fala as coisas pra vocês, mas é do participante acatar ou não, né? Então, assim, se você falou que o mezanino disse, fez o que o mezanino disse, fez por sua conta e risco. Se você ignorou o mezanino, ignorou por sua conta e risco. Mas eu todo ano revivo um tweet meu falando que meu sonho é o que o Jacan ficou mais revoltado, né? O Jacan pegar, subir uma pessoa que tá na prova de eliminação e classificar ele, pegar alguém que tá no mezanino e mandar fazer a prova com chance de Nossa, eliminação. isso ia ser Gordon, Também muito queria, tá? vamos fazer um podcast em inglês, porque o Gordon fazia isso, escutar a gente. Porque ele é uma coisa muito boa. Porque assim, se o mezanino. Eu acho que ele calaria a boca do mezanino na hora com isso. Porque é bom. E fica aquela dica, aquela crítica pro Jacan. Jacan reclama tanto pra Glória, dizendo que é Masterchef Brasil, porque os omeletes foram tudo de fora, não foi nenhum omelete brasileiro. Exato. E aí, Jacan? E Jacan, por que você tá com mais sotaque agora do que 12 anos atrás? O que é que tá acontecendo? E Jacan, por que seu restaurante é francês? Cadê, E Jacan? E aí? aí? E Né? agora, Jacan? E agora? Solta o microfone, tô agora. E aí, Jacan? Não é? Mas, o Hit, você falou o negócio do Gordon, né? Eu já assisti algumas temporadas do Masterchef americano. E eu vou falar que o Masterchef brasileiro dá de 10-0. É muito mais legal, o brasileiro. Muito mais legal. Tem muito mais enredo. Eles constroem muito mais os participantes. Muito, muito mais legal de se assistir. Então, assim, é um reality show muito bem feito que tem no Brasil. É o Masterchef hoje em dia. Né? Tanto que ano passado tivemos 2 temporadas muito boas. Né? Mas depois que te criticou a banda aqui, não sei nem se participante do Masterchef vai ser mais liberado pra gente aqui, né? Ah, Mas aí mas é bom, você aí que sai perdendo, né? Porque a gente entrega aqui aqueles, né? Mas. E a fica gente o convite. criticou a Band, não a A gente criticou Endemol. a A Band, Endemol né? nem brasileira é para votar no Bolsonaro. E a Band que Olha só, nem deu nada pra gente. tem pouca gente comentando esse negócio. Vamos respeitar quem comenta. Por favor. O Band. E antes de terminar o episódio, mais uma vez reforçar, porque às vezes é bom a gente reforçar as coisas, porque tem gente que tem ouvido seletivo, escuta o que quer, né? Mais uma vez, a gente não está contra as pessoas a nível pessoal. A gente falou tudo o que a gente foi falar aqui nesse podcast foi a nível de reality show, de personagens que vocês estão vindo pra gente como personagem. Inclusive, posso amanhã estar torcendo. Eu curto um vilão, né? Sim. Então, amanhã posso estar torcendo por você. E quem garanta aqui? A gente tava aqui nas trincheiras por Pamela ano passado, que era Nossa, taxada como vilã. demais. É Assim, verdade. Pamela entrou no Melhores do Ano, gente. Assim, a Pamela é queen demais. A gente gostava muito. Não achava ela uma vilã, particularmente, mas ela era maravilhosa. E para mim, a Leonela é a sucessora natural da Pamela. Assim, incrível. Gosto muito. E mais uma vez exaltando a Leonela, assim, não tem destaque, eu já quero dar o disclaimer, não tem destaque do episódio essa semana, porque em repescagem a gente nunca faz destaque, a gente sempre traz como destaque quem ganhou a repescagem, ou seja, a Tereza vem sozinha numa foto, e semana que vem a gente volta com confessionários, com destaques, cada um escolhendo um, mas da Leonela, a gente sabe o porquê, infelizmente, mas a Leonela, gente, é uma participante que não merecia críticas no público, quer dizer que chamar de chata nem nada, porque ela entrega o que a gente quer. Ela tá entregando culinária e confessionários ácidos das medidas certas, ela não tá ofendendo ninguém, ela tá narrando. A Leonela tá falando muita coisa que a gente gosta de estar falando se estivesse lá. Uhum. A chance de estar lá gravando com o povo, dizendo. E é uma coisa boa demais, como tu citou a Eliane. Gente, a Eliane ria de decisões erradas do povo no confessionário. E era muito bom. Gente, como a gente falou, não sendo criminoso e ninguém provando o crime, né? Pode comentar o que quiser, que ele tem que ir lá para render. Ou seja, a Leonela tá falando isso, tá aparecendo, é uma das que tem mais confessionários na temporada. E a pessoa que tá falando quase nada, ou querendo outra coisa, ou querendo transformar tudo numa coisa maior do que já é, tá aí. Deve estar tendo o quê? 10, 15 confessionários e não tá sendo lembrada pelo público. O quanto vale entrar pra história, não é mesmo? E assim, a gente tem que falar um pouco sobre a reação do público. É uma coisa que a gente já falou em outros reality shows também. A gente tem episódio específico disso.
é que a Leonela recebe muita crítica do público, né? Por ela ter esse jeito, a gente sabe que é porque ela é uma mulher negra, né? Isso aí é meio óbvio. Tanto que a Pamela também sofria muito hate no passado por causa disso. Enquanto outros participantes que tiveram essa mesma pegada não sofreram esse hate. Mas eu tô aqui nas trincheiras pela Leonela, eu acho ela uma participante incrível, que ela entrega comida e ela entrega ali a acidez que a gente precisa assistindo o Eu e reality show. Tonho sempre torcendo pelas línguas ferinas. E tem Sim. grandes chances de doutora Leonela comentarista estar aqui como um dos melhores do ano, porque se ela durar muito tempo, olha, fica logo aqui o convite publicamente, viu, Leonela? Se você for eliminada, a gente quer você aqui no podcast para comentar um episódio com a gente. Se você for finalista, a gente quer finalista em segundo lugar ou finalista vencedora, a gente quer você aqui no podcast do mesmo jeito. Já dá o primeiro convite aí da temporada, vai ser seu, independente da sua colocação no reality show, porque a gente quer doutora Leonela comentarista comentando com a gente também, não é Sim, mesmo? com Mas é certeza. isso. Muito obrigado a quem nos ouviu. A minha rede social, não gostou do que a gente falou? Tem rede social da gente aí pra você dizer. A gente vai ler? Não vai. Talvez a gente leia, talvez dê um RT sendo mais irônico. Mas é isso. Semana que vem tá A de gente volta não ganha dinheiro comentando. com isso, gente. Então, assim, tanto faz o Adoraria que vocês ganhar. falem. Adoraria. Mas, Adoraria, mas infelizmente, não vem. É isso. Semana que vem tá de volta comentando o top 13, que vai ser, né? Quem foi eliminado tá eliminado de vez. E aí, será que a Tereza vai voltar e sair na semana seguinte? Ou a Tereza vai voltar e ser uma repescada que chega na final e uma repescada que ganha? Isso a gente só vai descobrir daqui mais pra frente. Então, até semana que vem e tchau. tchau. Tchau.